11, o grupo do tema ETL. Nosso grupo é composto por Abdul Haná, Gabriel Gomes e eu, Samuel Souza. Próximo slide. Bom, esse é o sumário sobre o que nós vamos abordar nessa apresentação. Próximo. Começando a falar sobre ETL. O que é ETL? Basicamente, ETL ele é um processo de integração de dados e ele tem o objetivo de fazer a consolidação de dados de diversas fontes, depois transformar esses dados para garantir a qualidade, a consistência e a adequação deles. E, por último, ele carrega esses dados em um sistema de destino para ser feito análises, relatórios, tomada de decisões, enfim, análises em gerais. Próximo. No processo de ETL, a gente tem 3 etapas. A primeira é a etapa de extração, onde a gente extrai dados de diferentes origens, pode ser de banco de dados, arquivos, APIs, etc. Depois a gente realiza a transformação desses dados, onde a gente transforma eles para um formato mais adequado. E por último, a gente tem a etapa de carga, onde a gente carrega esses dados em um sistema de destino, como um data warehouse, por exemplo. Próximo. Bom, com o ETL tem alguns pontos fortes, alguns pontos estratégicos, como por exemplo, ah, ele possibilita dados confiáveis para tomar decisões, né? Também dados integrados e também ideias simplificadas, porque a gente pega dados de diversas fontes diferentes. Próximo. Otimização no custos de armazenamento, porque a gente consegue retirar redundâncias desnecessárias e com isso a gente libera espaços, economizando gastos com custo de armazenamento. Próximo. Ah, Integração de dados heterogêneos, né, porque a gente unifica dados de diversas fontes. Melhoria na qualidade de dados, porque a gente realiza a limpeza, padroniza ele, formata os dados lá na etapa de transformação de dados, né? Próximo. E novamente a gente simplifica a análise de dados, deixa os dados limpos, rápidos e eficientes, melhora a tomada de decisão, fazendo a decisão ser mais eficaz, né? Porque a gente tem uma base de dados de diferentes fontes. E também o aumento da agilidade e produtividade, né? Porque a gente consegue obter várias ideias a partir desses dados. Partindo para a parte de desvantagens, a gente tem algumas, né, como, por exemplo, a complexidade e o custo de implementação dele, porque exige que a equipe tenha um conhecimento sobre ETL, né? Ah, Também tem os custos com a infraestrutura dele, porque não é fácil, não é barato o hardware e tem que ter uma conexão boa também para ter um sistema bom. Próximo. Continuando a falar sobre as desvantagens, aqui a gente tem a arquitetura clássica de BI. Ele mostra ali nas desvantagens que tem desvantagem no tempo, esforço, erros, inconsistências, né? Porque tem latência na atualização dos dados, então, como ele geralmente executa logs, não é em tempo real, isso pode prejudicar um pouco na visualização de dados, se você quiser essa visualização em tempo real. Próximo. Nas desvantagens, essa falta de flexibilização em tempo real, como eu falei, né? Dificuldade na integração com dados estruturados e também riscos de erros e inconsistências se você não fazer o tratamento certo desses dados. Bom, eu vou falar um pouco sobre alguns exemplos de ferramentas, né, que possibilitam a aplicação deste processo de ETL. Uma das mais conhecidas, inclusive a que utilizamos na parte prática deste trabalho, é o Apache Airflow, que é uma ferramenta open source para orquestração de pipelines e workflows relacionados a dados. O que são esses pipelines? Não passam de tarefas, né, que são definidas e a ferramenta possibilita a criação de schedules, né, agendas de execução para essas tarefas. Então, quando é criado um pipeline dentro dessa ferramenta, ele cria um grafo direcionado acíclico
que representa esse fluxo de tarefas, que podem ter fluxos alternativos e várias outras funcionalidades bacanas, né? E possibilita aumentar a escalabilidade desse processo, conseguir implementar, por exemplo, novas fontes de dados de forma facilitada. Ela oferece também ferramentas para monitoramento, com interface bem robusta para monitorar todas as tarefas, todos os agendamentos, né? Oferece o Scheduler, que é um serviço de acionar as tarefas, né? Que você consegue agendar quando cada tarefa deve ser executada, e os workers, que são os jobs que de fato executam lá os scripts configurados. Outro exemplo de ferramenta que é muito utilizado também é o Python, por si só. A própria linguagem possui muita flexibilidade para lidar com essa parte, principalmente da extração e transformação dos dados. Então, ela possuindo uma sintaxe clara e simples, possibilita que pode ser usado para a maioria dos projetos que não demandam muita escalabilidade nem muito volume. Então, com as bibliotecas próprias do Python, como Pandas, o CircleAlchemy e outras bibliotecas criadas para o tratamento de dados, essa se torna uma ferramenta muito poderosa, que é muito utilizado para a realização desse processo também. Bom, e alguns dos exemplos de empresas que utilizam esse tipo de projeto, nós temos o Netflix, né, que realiza todo o ETL para conseguir gerar relatórios em relação a dados de visualização e conseguir recomendar séries para cada tipo e perfil de usuário. Outra empresa que também realiza isso é o Spotify. Como acredito que todas as empresas de streaming, eles coletam dados referentes ao perfil, aos gostos de cada usuário e utilizam desses dados para criar tendências e recomendar músicas ou material para cada tipo. Bom, vou falar um pouco sobre a base de dados que nós escolhemos para fazer a análise prática, né, que é sobre a VShare Collective Dataset, que se trata de uma coleção de dados sobre a venda de artigos de luxo, de moda, né, relacionados a este VShare Collective, que é um site que vende esse tipo de peça. Eu vou falar sobre o nosso processo do ETL e como a gente fez esse todo o processo. Então, como a gente escolheu o dados do Vercert, aí ele tinha mais de 900 mil tuplas e 34 colunas. Só que tem muitas colunas que são repetindo, tipo, tem os colunas que são literalmente por categoria, que tem 4 ou 5, e eles estão repetindo para cada tupla. Então era uma redundância muito grande, tipo, teve os colunas que teve redundância muito grande. E para não ter esse tipo, para ter uma limpeza e ter menos, como pode dizer, espaço de armazenamento e uma limpeza, a gente decidiu fazer esse quatro entidades, divisão em 4 entidades, e, e a gente dividiu esse colunas dependendo desse entidades. E vou mostrar e no final a gente chegou para esse banco de dados. E no final você pode ver que número de tuplas no produto tinha 900 mil, 900 mil produtos. Mas tem muitas coisas, tipo marca, só tem uns 9 mil, perto de 9 mil. E o vendedor tem 180 mil. E o tuplas distintas de depósito só tem os 6. Então você pode ver que tipo, tem muito tipo depósito, tava repetindo 900 mil vezes. E o vendedor também. E o dupla do marca também. Então a gente conseguiu salvar esse espaço, dar uma limpeza nesse arquivo CSV e tipo deixar dados mais isolado. E vou mostrar o nosso processo de fazer o nosso trabalho do ETL. Vou compartilhar minha tela. E para nosso projeto a gente usou principalmente Apache Airflow e Python, junto com o Python. E a gente usou no Python, a gente usou principalmente Pandas para carregar arquivo CSV. E o nosso primeiro passo foi limpeza desse arquivo, porque
você pode ver aqui que tem nesse arquivo tem um emojis, tem muitos caracteres, tem um espaço vazio que ele tipo ele precisa limpeza. Tipo, se a gente tenta inserir direito, ele não vai inserir. Então o nosso passo 1 foi limpeza desses dados. Depois a gente tentou isolar esse entidades que a gente tinha feito. Como você pode ver aqui, que o único que precisa salvar chave estrangeira dos outros entidades é o produto. O produto está salvando do vendedor, está salvando do depósito, está salvando do marca. Então, a gente tinha que garantir que a gente insere esses 3 primeiros e depois a gente insere o produto no final. E, tipo, tinha esse passo. Primeiro limpeza, depois insere esse, depois insere produtos. E fora isso, teve os passos de como garantir conexão com o banco de dados também. Então a gente usou a Apache Airflow para fazer esse parte de agendamento e o Daggers, que são principalmente ações tipo etapas passativas, que o próximo depende do anterior e tipo são etapas consecutivas para fazer um pipeline de inserção de dados. Então a gente começou com a etapa 1, que foi inserção de dado. Então a gente fez um script para lidar com os dados que não foram, tipo, suponha que você tiver os dados que não foram limpar esses dados. E depois o etapa 2 foi inserir marca e inserir o produtos distinto e depósito. E depois o etapa 4 foi inserir produto, que foi o etapa 4, porque ele depende dos últimos 3 etapas. E a gente fez os scripts que primeiro ele vai inserir o vendedor distintos, depois ele vai inserir marca, depois ele vai inserir depósito e no final ele vai inserir produto. O produto vai fazer conexão com bancos para pegar todas essas chaves estrangeiras e com essas chaves estrangeiras vamos fazer a inserção. E para isso usamos o Daggers do Apache Airflow, que a gente fez um pipeline que tem esses 4 passos. Primeiro ele vai conectar com bancos, vai verificar se tem conexão, depois ele vai limpar arquivo, e depois ele vai inserir esses 3, o depósito, marca e vendedor, e no final ele vai inserir produto. E com isso você pode ver que eu vou mostrar os bancos de dados. Você pode ver que ele tem 1.800, tipo, 180 mil tuplas, que é muito menos que a gente tinha, porque ele estava repetindo 900 mil. Então a gente conseguiu salvar bastante espaço. Tipo, nesse caso a gente conseguiu limpar dados, tipo, divisão de marcas, o URL do marca e nome da marca, e depois os vendedores separados. E a gente conseguiu fazer essa limpeza. E a gente fez um pipeline, que pode ser, tipo, que a gente consegue configurar para agendamento, e dependendo do demanda, a gente pode rodar ele. E fizemos o arquivo físico do SQL, o MySQL. E primeiro fizemos o bancos com MySQL, depois a gente fez o conexão com MySQL Client, usando Python, uma biblioteca do Python. E é esse o nosso projeto. Belezinha. Parou de gravar? Vou parar.